Sou a Cibele, do Então Já É. Fala, galera! Tudo bem? Eu sou a Cibele, do Então Já É. Eu tô aqui para contar um pouquinho sobre as profissões mais comuns para você conseguir quando você chega aqui na Austrália. Primeiramente, eu queria contar qual é o projeto do Então Já É. O Então Já é um portal de cursos online e lá a gente tem diferentes cursos para se trabalhar aqui na Austrália, então para dar a introdução dos trabalhos aqui na Austrália. Inclusive tem um curso lá gratuito de como trabalhar na Austrália. Depois entra no site, a gente vai escrever o site aí para vocês. Inclusive no material vocês vão conseguir encontrar todo o conteúdo desse curso e fazer gratuitamente. Então vamos lá, começando. Eu vi aí, eu estava assistindo junto com vocês a palestra da Ana. A Ana falou muito sobre as questões de migrar. E o que eu quero focar aqui nesse bate-papo, aqui nessa live, é muito mais sobre quem chega aqui, normalmente com visto de estudante, o visto de estudante mais comum, que permite você trabalhar 20 horas semanais. E quando você chega com esse visto de estudante, quais são as áreas que são mais fáceis de você conseguir emprego? Então eu não vou focar sobre essas áreas que normalmente as pessoas vêm sponsorada, enfim, que a Ana comentou um pouquinho. Eu vou falar das áreas comuns que você chegou aqui, quer arrumar uma grana, como você consegue trabalhar aqui na Austrália. Então, dentro do visto de estudante, que normalmente a gente chega aqui na Austrália com esse visto, você pode trabalhar 20 horas semanais. Dentro dessas 20 horas semanais, o governo permite que você possa trabalhar dentro de duas modalidades. A primeira é através do Tax Form Number. Esse Tax Form Number, ele é como se fosse o nosso CPF aqui na Austrália. Então, a empresa, ela vai pagar você através do Tax Form Number. Quando ela faz esse pagamento, quando ela deposita o dinheiro através do Tax Form Number, o que o governo faz? Ele exige que a empresa faça o pagamento do Superannuation. O Superannuation é como se fosse o nosso FGTS no Brasil. Então, normalmente, a empresa, quando escolhe essa modalidade, que lembrando, não é uma modalidade de trabalho fixo, dentro do trabalho casual, que são as áreas que eu vou falar para vocês, a empresa escolhe essa modalidade de pagamento. Então, mesmo casualmente você trabalhando, ela faz o pagamento, não faz o pagamento em cash, que isso seria, entre aspas, ilegal, né, para você estar dentro das regras do governo, você receberia através do Tax Form Number. Quando ela faz o pagamento, então, normalmente, qual que é o valor taxado aqui dentro da Austrália como salário mínimo, hora, né? Porque aqui se paga por hora. É 17,70. Então, 17,70 dólares. Dentro desses 17,70, o que a empresa faz? Ela faz um acordo com você. Geralmente, até para você sair com esse líquido 17,70, ela vai chegar a te pagar 20 dólares a hora para que no líquido você chegue a ganhar o 17,70. Tá? Então tem uma pequena variação, porque a empresa ela tem que pagar um imposto. Então eu só estou fazendo aqui um comparativo para vocês terem uma ideia, né? Então, para você receber o 17,70, ela pagaria 20 dólares a hora. Quando a gente pensa nessa questão de você receber através do Tax Form Number, o Superannuation, a empresa também tem que fazer um depósito, assim como no Brasil, ela faz um depósito de uma porcentagem, só que você pode mexer nesse dinheiro? Não, esse dinheiro você só poderá mexer quando você sair da Austrália. Então, você recebe, então é como se você tivesse uma mini poupança, né? Então, você recebe pelo Superannuation também. O que é legal dizer sobre a questão do Tax Form Number? Muita gente, quando chega, não faz ideia. Como é que eu faço o Tax Form Number? Fiquem muito tranquilos. Eu pesquisei todas as agências, pelo menos aqui em Brisbane, mas acho que não é diferente em Sydney, Perth e outras cidades. Todas as agências de intercâmbio te ajudam a fazer essa inscrição do Tax Form Number. Então, é um número que você vai ter e através dele que o empregador vai poder te pagar. Essa é uma das modalidades para receber pagamento aqui quando você trabalha. A segunda é o ABN. O ABN, você também tem todo o suporte aí das agências para conseguir entrar no site do governo, e é super simples mesmo o processo para você criar o seu número de trabalhador independente, na verdade é de prestador de serviços, o ABN. E no ABN, vocês conseguem trabalhar como... Então, aqui, como estudante, você não só pode ser um trabalhador casual, como você pode ser um prestador de serviços. Então, é como se você abrisse a sua empresa. Você vai ter um número, você vai emitir nota fiscal, depois no ano fiscal do governo, que aqui agora
Não é igual ao Brasil, não tem 2 anos fiscais, são 4 anos fiscais, se eu não me engano. Depois eu posso até passar direitinho essa informação, mas ela não é difícil de conseguir. Enfim, aí você consegue fazer a declaração de tudo que você recebeu. Então você emite uma nota fiscal, é super simples, inclusive a nota fiscal pode ser feita no Word mesmo, e o governo entende que isso é um documento legítimo para você emitir a sua nota fiscal como prestador de serviço. Lembrando que assim como o trabalho através do Tax Form Number, quanto como ABN, o prestador de serviços, você só pode trabalhar 20 horas semanais se esse é o seu visto de estudante. E, geralmente, os vistos de brasileiros de estudante, quando eles não são sponsorados ou eles não vêm com outras modalidades, a gente vem, em geral, com essa possibilidade de trabalhar 20 horas semanais. Ainda não chegou nenhuma pergunta aí? Não, né? Então tá, ainda não vi nenhuma pergunta aqui, então eu vou continuar falando sobre as profissões. Então, quando você chega aqui na Austrália, quais são as áreas que você consegue trabalhar? Então, você consegue normalmente trabalhar. Essa é a área que todo mundo, quando chega, não conseguiu nas suas primeiras semanas de trabalho. Ali é quase que trabalho garantido, só que o valor que você vai receber sempre vai ser menor, que você tem que trabalhar muito. Qual seria essa? Delivery. A Uber Eats, ela chegou aqui na Austrália faz uns 6 meses. Uber Eats é entrega delivery de comida, né? Não sei se tem no Brasil, porque quando eu saí do Brasil não tinha. E o delivery Uber Eats, você vai entrar no escritório do Uber Eats, vai pedir para se inscrever, eles vão liberar o seu acesso lá para você baixar o aplicativo e você já começa a receber entrega através do Uber Eats. Né? Então, qual que é a média de salário normalmente que você recebe pelo Uber Eats? É a média de $17 mesmo. E você baixa o aplicativo e consegue receber, aceitar as entregas, né, pelo Uber Eats e fazer as entregas. E aí eles têm todo um sistema pelo próprio software deles, né, no app, na verdade, que você já pega, faz o pedido, vai até ao restaurante, busca a entrega para o cliente e eles cuidam todos desse pagamento e depois faz o débito para você. É muito simples e normalmente é o que todo mundo consegue. Eu não sei dizer exatamente o valor, mas pela experiência que eu conversei aqui com muitos dos meus colegas que iniciaram o seu primeiro trabalho na Austrália como Uber Eats, você chega a ganhar uma média de 17, às vezes até um pouco menos, né? Porque é por hora de entrega, pela quantidade de entrega. Se você entregar legal, você consegue chegar até $25, $20 a hora. Outra profissão aqui que é super comum as pessoas conseguirem trabalho, já respondo aí, tô vendo que já tá chegando as perguntinhas, eu já vou responder. Vou seguir só a linha de raciocínio aqui para falar sobre as profissões e a gente vai responder todas as perguntas, tá bom? Eu vi aqui que o Glauber mandou uma pergunta. A outra profissão que é muito comum aqui é construção civil. Construção civil, até porque a Brisbane, aí eu tô falando sobre a ótica aqui da cidade que eu vivo, né? Brisbane é a terceira cidade da Austrália e é a cidade que mais cresce. Então, justamente por ela ser a cidade que mais cresce, o trabalho na construção civil ainda está bombando, assim, em relação aos outros, justamente por ela estar num movimento muito grande de investimento, né, do governo australiano, de investir nessa cidade. Então, tem bastante trabalho na construção civil. O que é importante saber da construção civil logo que chega para trabalhar nessa área? Né? Você precisa ter um certificado que aqui é chamado de White Card. Esse cartão branco é super fácil de você adquirir, você tem que fazer um curso. Os cursos, normalmente, você faz um curso online e o governo te dá essa habilidade, né? Então, você ficar apto com esse cartão para poder trabalhar na construção civil. Basicamente, esse curso, eu posso até falar com propriedade, porque eu cheguei a fazer esse curso logo que eu cheguei aqui para trabalhar na construção civil, porque na construção civil você também pode trabalhar na área de limpeza de construção civil. Então, depois que acaba a obra da construção civil, para o morador poder entrar, tem que fazer uma limpeza pesada para poder tirar os restos da obra, né? Tinta, enfim. Então, para você trabalhar em qualquer tipo de tarefa dentro da construção civil, você precisa desse cartão. Uma vez que tirou o certificado, inclusive no material do e-book, que todos vocês que se inscreveram para participar do Web Summit, lá vai ter o site, qual é o site que vocês podem fazer o curso. E com esse cartão na mão, você consegue trabalhar na construção civil, porque você já está apto, na verdade, com todas as questões de segurança, porque a Austrália preza muito por essas questões de segurança. Depois da construção civil, desculpa, eu não falei a média de salário da construção civil. A média de salário da construção civil, tirando os impostos, sai em torno de $22 a hora.
tá? Tirando os impostos. Claro que tem, eu tô falando de uma média, né? Então a gente sempre vai pensar que o mínimo é 17, normalmente o máximo chega a $35 a hora. Isso em qualquer uma dessas profissões que eu vou citar aqui, podem chegar a $35 a hora. Não é tão comum no delivery, mas na construção civil, em cleaner, em outras áreas, é muito mais fácil você conseguir chegar nessa média de salário. Hora, né? Lembrando que a gente só pode trabalhar 20 horas semanais aqui. Outro trabalho muito comum, mas existe até uma característica muito marcante aqui, que só os meninos conseguem posições, né? Só os homens conseguem posições nessa área, é os trabalhos de motorista. Então, entrega de você ser entregador dos supermercados. Então, a gente tem 3 grandes redes de supermercado aqui que fazem entregas delivery. Então, você ser o motorista e o entregador. Para isso, você precisa ter carteira de motorista e fazer um teste. Normalmente, eles pedem para você fazer um teste. Lembrando que aqui na Austrália é mão inglesa, então, normalmente, eles pedem para fazer um teste. Você pode trabalhar, então, como motorista, trabalhar em mudança. Então, em mudança, você pode tanto ser o motorista da mudança como o carregador. Isso também é muito comum de conseguir trabalho. E muitos colegas na época da escola que eu conversava, muitos conseguiram essas primeiras oportunidades. Uma terceira é trabalhar em container. Então, tem algumas... As empresas fecham container, sei lá, container de garrafas de vinho. Então, você vai fazer uma entrega de container. Então, você tem lá um roteiro e você vai fazendo as entregas em todos os locais e você ganha por hora, enfim, mais ou menos esse trabalho. Só que são trabalhos muito pesados, claro, braçais, tirando o trabalho só de ser motorista delivery. Então, normalmente, são os meninos que conseguem essas posições. E o valor gira em torno de $21, $22 também a hora. Lembrando que para motorista de delivery... Opa! Não sei se aconteceu algum problema aí. Tá tudo certo? Só um minutinho. Vamos lá. O Glauber, então vamos dar uma... Consigo a ABN para trabalhar com pet shop? Sou agrônomo além de engenheiro. Você consegue o ABN. Na verdade, o ABN tem algumas características. Você vai poder ser um prestador de serviço. Agora, o pet shop, você vai atender animais. Aqui a questão é muito rígida a questão de cuidado com os animais. Então, acho que é interessante você estudar mais sobre essa área. Eu realmente não conheço, eu só sei que existe uma rigidez muito grande sobre o controle, quais são os profissionais que podem ou não prestar esse tipo de serviço. Então, eu não consigo te dar com clareza se você consegue, né, trabalhar com o ABN. Eu sei que o ABN tem modalidade, inclusive, uma do prestador de serviço, você pode prestar qualquer tipo de serviço. Mas é claro que você vai ter que olhar dentro do Fair Work, você consegue já ter essa descrição e aí você pode pesquisar melhor sobre a questão do pet shop. Eu, sinceramente, não conheço ninguém que trabalha com isso. Se pode trabalhar, se tem, por exemplo, eu tenho aqui na minha casa um estúdio que a gente ministra workshops presenciais de café. O que o governo exige para a gente como prestador de serviços? Que a gente tenha um seguro. Então, seguro por quê? Se eu estou prestando um serviço onde tem água quente, se alguns dos meus alunos se queimarem com água quente, eu vou cobrir esses custos. Então, isso eu estou falando sobre o meu negócio. Então, você tem que estudar qual é a característica do seu negócio, mas sim, como prestador de serviço, você pode prestar diversos serviços. Como o pet shop é uma questão muito exclusiva, você vai fazer atendimento aos animais aqui, e eu sei que as regras de animais são muito rígidas aqui, vale a pena estudar melhor sobre esse mercado. Eu não consigo te responder com essa clareza não, sobre o ABN para profissionais de pet shop. Logo na chegada da Austrália, como estudante, posso comprar um carro moto para fazer entregas do Uber Eats? Sim. O Uber Eats é a primeira entrada, eu vou te falar de todas as portas, é a mais fácil de entrar porque ela não depende de um processo seletivo. Normalmente você chega no escritório do Uber Eats, que é super fácil de encontrar aqui na Austrália, você chega no escritório, faz o cadastro, eles liberam o seu cadastro, aí você escolhe. Ou você faz Uber Eats de bicicleta, ou você faz Uber Eats de moto. Já o carro, eu acho que não pode trabalhar com entrega de delivery, de comida, porém você pode ser um motorista de Uber. Tem umas características de carro, assim como tem no Brasil, qual é o ano do carro que você pode ter, porta-mala, uma série de características, e você se inscreve e pode trabalhar sim. Essa é uma das portas mais fáceis de entrar, mas é a que ganha menos, tá? De todas as que eu falei, é o que ganha menos, é normalmente sempre a porta de entrada, mas muitas pessoas não ficam só dentro dessa área trabalhando só como Uber Eats, porque as horas que você consegue, normalmente não consegue contemplar as 20 horas e você ganha menos, né? Muita gente também migra depois para o Deliveroo,
que é uma dos deliveries mais famosos aqui da Austrália, e lá eu já vejo as pessoas lá você consegue garantir uma média de $22 mesmo a hora e consegue shifts, que a gente chama, que é a carga horária de trabalho, né, de 20 horas semanais, você consegue fechar essas 20 horas ganhando $20 a hora, então muita gente depois migra para esse. Mas sim, você pode comprar um carro, enfim, mas é sempre aconselhável que você entre lá no Uber Eats e veja qual é a melhor modalidade para você, mas dá sim. Trabalho na área de marketing, vi que tem muitas vagas na minha área, verdade, tem mesmo. Essas empresas escritórios fazem algum tipo de diferenciação entre os locais e estrangeiros? Bom, eu não posso falar com tanta propriedade sobre o assunto, mas sei mesmo, porque eu sempre acompanho as vagas do SIC, eu sei que tem bastante vaga, mas é bem difícil de entrar. Essa é a verdade, não é impossível. Por quê? Normalmente, quando vocês chegam como estudantes, a gente chega com 20 horas semanais de trabalho. Empresas de escritório como marketing, outras áreas, financeira, elas querem que você trabalhe full time. Se você trabalha full time, aqui, em geral, são 36 ou 40 horas semanais, que é algo muito parecido com o do Brasil. Então, geralmente, eles não contratam justamente porque você não pode trabalhar full time. Diferente de, por exemplo, europeus que chegam aqui podendo trabalhar full time, os japoneses que chegam podendo trabalhar full time. Então, se a gente pensar o brasileiro que chega com visto de estudante podendo trabalhar 20 horas semanais, isso complica muito. Não é impossível, é possível, né? Conheço já uma pessoa que trabalhava numa empresa trabalhando 20 horas semanais, ela fazia quase um casual nessa empresa, trabalhando com marketing, mas não é tão comum assim você conseguir, tá bom? Então, é isso que eu tenho a dizer sobre a área de marketing. Onde procurar trabalho assim que chegar na Austrália? Sou mulher e tenho um pouco conhecimento em inglês. E meu marido chegamos em Perth em outubro. Vi algum vídeo que na Austrália procura-se de porta em porta. Verdade, a Austrália valoriza muito a busca por porta em porta. Se o inglês não está tão bom, o que eu digo é o seguinte, as áreas como, você viu, eu mesmo dei o meu depoimento aqui, né, que eu entrei como mulher trabalhando na construção civil, eu trabalhava na parte de obra, de limpeza em obra, né, então esse é o primeiro, tanto na segunda semana de Austrália, eu já estava empregada dentro dessa área, sem saber inglês, então assim, meu inglês realmente eu cheguei aqui com inglês básico, então delivery, você consegue com inglês básico, construção civil, trabalhar como limpeza, né? Limpeza é uma das áreas também que se pagam muito bem, chegam a ser até $25 a hora, então você consegue trabalhar com limpeza, né? Que a gente fala como cleaner aqui, então para inglês básico. Agora, o que eu aconselho, né? Primeiro, estuda muito inglês, porque para você ter o seu improve no inglês, ou melhorar o seu inglês, você precisa trabalhar em áreas que exigem que você tenha esse contato. Então, o que eu sempre aconselho, essas são portas de entrada, mas o grande passo, assim, a migração de todo estudante que chega aqui procurando emprego e quer, de fato, não só estudar inglês, mas aprimorar o seu inglês e ter o trabalho como uma das formas de aprimorar o inglês e para seus estudos, vão para a área de hospitalidade. A área de hospitalidade, trabalhar como barista, trabalhar como waiter, trabalhar como bartender, trabalhar como staff em shows, que você fica ali entregando bebida, então você fica normalmente no bar, são as áreas que você melhora muito o seu inglês. Só que para entrar nessas áreas, normalmente você tem que estar pelo menos com inglês intermediário, conseguindo desenrolar, né, uma fala ali com o cliente, ouvir o pedido do cliente, senão de fato é muito difícil. O que eu digo não é difícil conseguir emprego, quando você chega mesmo com o seu inglês básico. O que faz é que você vai entrar em algumas áreas que o trabalho, além de ser mais pesado, apesar que eu acho até bobagem falar sobre trabalho mais pesado, porque é muito diferente, né? Trabalhar como waiter também é super pesado, ficar o dia todo de pé, fazendo atendimento para o cliente, enfim. Mas, enfim, existem essas áreas que com inglês básico você já consegue entrar de cara, mas não melhora muito o seu inglês. Essa é a verdade, você ganha seu dinheiro, mas não tem tanta interação com o cliente, logo você... e nem com o seu chefe, enfim, você não consegue aprimorar o seu inglês. Tem mais perguntas? Será que eu respondi direitinho a pergunta? Agora, volta só a pergunta de Perth, que eu acho que tinha mais alguma coisa. Sumiu aqui. Perth, eu vi alguns vídeos que... tá, então deixa eu só para falar a questão do porta em porta. O que eu aconselho... tanto online quanto porta em porta. Inclusive, a gente fez um curso online chamado Como Trabalhar na Austrália, muito focado nessa questão
de como buscar emprego, qual é a postura que tem que ter para procurar emprego na Austrália. Então, quem quiser mais detalhes, eu acho que vale a pena vocês entrarem no curso Como Trabalhar na Austrália através do nosso portal, então já que eu acho que vai ajudar bastante sobre essa questão. Mas sim, gente, procurem em sites e procurando porta a porta, que é o que mais você consegue. O australiano ainda, eu digo sempre que ele é um pouco mais tradicional e muito mais fácil. E saiam da City, né? Pelo menos aqui em Brisbane, mas acho que não é diferente em Sydney, Perth. Procura os outros bairros. A cidade é muito grande, não fica procurando só concentrado na City. Procura nos outros bairros, que é muito mais fácil de você conseguir encontrar trabalho, né? O estudante normalmente chega meio desesperado e já quer, normalmente muitos moram perto da escola e as escolas ficam na cidade, procuram empregos nessa área, né? Em Brisbane, a área de pet é boa? Eu vou ser bem sincera, eu acho que não, porque eu não vejo tantos pet shops e não vejo tantos cachorros. É muito curioso isso, o governo tem uma série de restrições, mesmo em parques. Então, por exemplo, quando você tem um cachorro aqui, você tem que ter, todos os seus cachorros são chipados, se seu cachorro, por acaso, avança alguém, late mais forte para alguém, o governo volta para você pode até pagar multa, porque seu cachorro está incomodando. Eu moro num bairro mais distante da City, e nenhum dos meus vizinhos tem animais. Aqui é um condomínio de casas, tem mais de 100 casas, e dentro desse condomínio não pode ter animais, e eu sei que isso é muito comum aqui. Quer dizer que não tem. Lógico, eu estou falando uma visão aqui de moradora de Austrália, não conheço sobre o mercado de pet shop, mas assim, como eu frequento muitos shoppings, frequento a cidade em todos os bairros, o que eu posso dizer é que não é comum ter pet shop, não tem muitos por aqui. Temos mais perguntas? Acho que vale, enquanto não chega a pergunta, do mesmo jeito que eu falei na construção civil sobre o white card, quem for trabalhar em bares, restaurantes, em estádio, né, quando você é staff, você também precisa de outro certificado que é obrigatório, que é o RSA. Esse certificado é para trabalhar com bebidas alcoólicas. O governo é muito exigente nessa questão de trabalho com bebidas alcoólicas, então todo mundo que vende bebida alcoólica ou trabalha dentro de um estabelecimento que vende bebida alcoólica precisa fazer esse curso, e sem esse certificado você não é contratado, porque isso é uma exigência. Inclusive, se chega uma fiscalização e as pessoas que trabalham dentro do estabelecimento que tem bebida alcoólica não tem esse certificado, certamente a empresa vai levar multa. Então, a questão de bebida alcoólica é muito séria. Todo mundo que trabalha em estabelecimento de bebida alcoólica é responsável pela venda da bebida. O que isso quer dizer? Se você vendeu bebida alcoólica para alguém que já estava alcoolizado, já estava no nível de alcoólico muito alto, e acontecer alguma coisa com essa pessoa, você também é corresponsável, assim como a empresa que vendeu a bebida. Então, essa questão de bebida alcoólica é seríssima. Quem quer trabalhar nessa área precisa fazer esse certificado. No material do e-book também eu coloquei um site lá para vocês poderem fazer esse curso, né? Para quem quer trabalhar na área de hospitalidade, mas voltado para áreas que vendem bebida alcoólica. Dá para sobreviver com salário de 20 horas semanais? Se a sua escola estiver paga, sim. Né, como normalmente as pessoas chegam aqui com a escola já paga, então para pagar o aluguel, a alimentação, dá sim. Né? O que eu digo é que o que o governo permite são 20 horas semanais. Dá para fazer uns casuals e receber via cash? Isso existe, mas eu não vou falar de coisas que são ilegais. Isso existe, mas o que eu posso falar é que com 20 horas semanais, trabalhando dentro dessas áreas que eu estou falando de uma média de $22 a hora, você consegue sim pagar alimentação, moradia, enfim, o que dificulta muito os estudantes, né, que aí, que eu sempre digo que depois é a relação total para quem quer renovar, porque normalmente todo mundo chega com 6 meses aqui de visto, e assim, eu posso falar uma porcentagem aqui, mais de 90% todos renovam, porque 6 meses, né, só está esquentando os motores para viver na Austrália, para aprimorar mais o inglês. Então, muitos depois querem renovar, e você tem que pagar a escola, enfim. Então, você tem que trabalhar mais para você conseguir ter mais dinheiro e conseguir se manter aqui pagando escola, alimentação e moradia. Mas o que eu posso dizer aqui, sem entrar em detalhes do que é certo ou errado de horas semanais, todo mundo consegue. Tá? Todo mundo consegue ganhar dinheiro suficiente para trabalhar, estudar, inclusive para comprar seus carros, para poder viajar pela Ásia. O que eu só posso garantir é uma coisa: só não dá para juntar dinheiro para voltar para o Brasil. E eu não conheço ainda ninguém que conseguiu fazer isso. De conseguir trabalhar todo esse tempo e juntar dinheiro, mas conseguiu juntar dinheiro para viajar, para comprar as coisas que queriam comprar aqui na Austrália.
Eu acho que vale, desculpa aqui a tosse, vale falar mais um pouquinho sobre o portal do Então Já É. O Então Já É, o nosso grande foco, até que vocês estão vendo aqui, quem está vendo a live, está vendo uma máquina de expresso ali atrás, o nosso portal ele foi criado primeiramente por conta do curso presencial que a gente ministra aqui na Austrália, né? A gente ministra o workshop de barista. Barista é uma das profissões de porta de entrada de estudante mais valorizadas na Austrália. Por quê? A cultura do café aqui na Austrália é muito forte, tá? Forte a ponto de você, no mesmo quarteirão, ter 6 cafeterias. Então, assim, a concorrência assim, só quem está aqui para conseguir entender o quanto o australiano é apaixonado por café. Primeiro que o australiano é um povo muito matutino, então eles valorizam muito essa questão do café da manhã. Então, é muito mais comum você ver as cafeterias lotadas de manhã de café do que jantar, gente jantando. Então, o que a gente começou com o projeto? Dando workshop presencial. Então, a gente tem mais de 90 alunos hoje que já passaram por aqui para fazer o curso presencial e aprender a ser barista, né? Aprender todas as técnicas e conseguir alcançar essa profissão de barista, tá? Uma vez como barista, conseguiu a sua primeira posição, você tem emprego garantido aqui na Austrália, com certeza, porque é um mercado super quente, por isso que a gente investe, primeiro porque amamos essa profissão, somos baristas, nos formamos aí no Brasil, depois viemos para a Austrália, nos formamos aqui, mas de fato é uma paixão, e também uma profissão super legal para se trabalhar aqui, principalmente para melhorar o inglês. O que nós temos lá no portal hoje oferecer? O curso Como Trabalhar na Austrália, tá? Esse curso é gratuito, é só entrar lá, se cadastrar, nome e e-mail, e você já está cadastrado, já começa a ter acesso ao curso. Agora a gente está com o segundo curso, que é os primeiros passos como barista na Austrália, porque a cultura do café na Austrália é muito diferente do Brasil. Então, mesmo quem já tem a profissão de barista aí, ou gosta de café, tem que entender sobre esse cenário da Austrália, que ele é diferente. Né? Então, esse curso, ele dá essa primeira introdução aí para você trabalhar como barista na Austrália. Depois a gente vai ter o Técnicas de Barista, aí ele é muito mais focado mesmo no passo a passo, técnicas de vaporização, uma série de coisas técnicas da área. A gente vai ter um outro também que a gente acredita, que a gente colocou o nome de brincadeira aí, os Paranauês do Hospitality, porque a hospitalidade aqui na Austrália é uma área muito boa para você melhorar o seu inglês. Então a gente vai dar nesse curso a gente vai dar todas as dicas de como você trabalha na área de hospitality, quais são que a gente diz, os macetes para trabalhar nessa área, para conseguir um emprego, o que você precisa ter, até questões de equipamentos, né, que muitas pessoas nem imaginam que para trabalhar dentro de um restaurante, às vezes você tem que ter uma colher no bolso para você abrir uma latinha de refrigerante, por exemplo. Coisas desse tipo e muito mais, né, de como você trabalha na área de hospitalidade. Eu comentei aí do RSA, que é um dos certificados que você precisa para trabalhar em bebidas alcoólicas, enfim. Então, o nosso portal está lá cheio de cursos. Então, não deixa de acessar, principalmente para vocês começarem a conhecer esse mercado da Austrália e saber quais são os caminhos. Inclusive, no Como Trabalhar na Austrália, vocês encontram um PDF com mais de 90 sites para procurar emprego. Então, mesmo que você está aí no Brasil querendo vir para a Austrália e quer ter uma noção de que tipo de emprego já tem, de oferta de emprego, lá você já tem alguns sites de pesquisa que você pode entrar e buscar as vagas. Tem mais alguma pergunta, gente? Eu passei por todas as áreas que eu queria aqui comentar sobre esses primeiros passos aqui de trabalho na Austrália, as áreas de entrada, as portas de entrada. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, podem mandar agora. Então é isso. Quem assistiu a live, não conseguiu assistir desde o início, vale se cadastrar no site para você receber o e-book. Então, entrar no site do cadastrar e conseguir receber o e-book, porque no e-book não vai ter só as minhas dicas de trabalho, como vai ter as dicas da Ana sobre imigração, vai ter as dicas do E-Austrália falando sobre a vida na Austrália. Então, você precisa se cadastrar para poder receber o e-book, tá? Então, você está vendo a live, a gente sabe que a live também vai ficar a gravação da live na página do Facebook, mas para você receber o e-book, você precisa se cadastrar. É possível conseguir emprego de barista? Sim, por isso que a gente dá o curso aqui, porque é uma das áreas que mais se tem trabalho
de barista é aqui. A gente tem o mercado de barista é muito grande. O que a gente percebe é que os brasileiros ainda não notaram o quanto de possibilidades tem, diferente dos asiáticos, que todos os japoneses, ninguém trabalha em obra, ninguém trabalha como cleaner, só trabalha como barista, porque sabe que a melhor forma de você aprimorar o inglês é uma das áreas mais valorizadas aqui. Então tem sim, muitos trabalhos, inclusive a gente mesmo no portal então já no Facebook, né? A gente sempre publica vaga, toda vez que a gente tem vaga a gente publica para incentivar os nossos alunos e as pessoas que também têm ainda interesse em trabalhar, incentivar. Então a gente sempre faz divulgação das vagas que a gente tem acesso. Só para vocês terem uma noção, como barista, existe até agora um site que chama Backup Barista. Então as cafeterias se cadastram lá, porque precisam de baristas o tempo todo, alguém faltou, ficou doente, dentro desse site, eles mandam uma oferta para você, você aceitando a oferta, você já tem um trabalho, você nem fez entrevista, não conversou com ninguém, você já foi lá para trabalhar como barista, uma vez que você é barista experiente, você pode já colocar lá no Backup Barista, claro, né? Se você não tiver experiência nenhuma, chegar lá, provavelmente a empresa nunca mais vai te chamar, mas existem diversos sites para procurar emprego como barista. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa, mais alguma pergunta? Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Fala um pouco mais de salário de trabalho de cleaner. Olha, eu vou te falar como cleaner experiente que já fui aqui logo que eu cheguei na Austrália com o meu inglês básico. Tem bastante trabalho e o cleaner, assim como quem trabalha em obra, é um dos salários mais altos. Você pode chegar até ganhar $35 a hora. Né, dependendo do trabalho, mas é muito comum você ganhar uma média de $25 a hora, que é mais que barista. Se você falar, barista ganha mais? Não, ganha menos que um cleaner. Porém, você como cleaner, você não tem a possibilidade de dar uma melhorada no seu inglês, porque você tem pouca interação com o seu cliente ou mesmo com o seu chefe. Então, é pouquíssima interação para você melhorar o seu speaking, o seu listening, enfim, não é tão vantajoso, é só salário que ganha um pouco mais. Cleaner em obra? Cleaner em obra também. Apesar que cleaner de casa ganha mais do que cleaner de obra, né? Curioso isso, mas é verdade. Normalmente o cleaner de obra ganha 20, 22, o cleaner de casa ganha 25, chega a 27, dependendo do tipo de trabalho e a empresa que trabalha. Mas a média geral são $20 a hora para quase todo mundo aqui, quase todas as profissões. Mas para trabalhar em cleaner de obra também é uma das primeiras portas de entrada. É possível abrir um negócio com visto de estudante sem ser prestador de serviço? Sim, é super fácil. O governo australiano, ele facilita muito essa questão de abertura de empresa. Só que a grande questão é que como estudante, abrindo uma empresa, a gente só pode trabalhar 20 horas semanais, né? Mas a gente pode. Se eu quiser abrir um café, eu posso abrir um café? Posso. Eu vou lá, faço o meu contrato, vou lá e abro o negócio. O governo aqui na Austrália, ele te deixa livre para você abrir o tipo de negócio que você quiser. Só que você sempre tem que se adequar às regras. Então, se eu abrisse uma cafeteria, por exemplo, eu sozinha, Sibeli, não poderia ficar o dia todo na minha cafeteria, porque o governo vai falar, Sibeli, você tem uma cafeteria, mas você não pode trabalhar 20 horas semanais. Então, eu teria que ter outras pessoas trabalhando no meu lugar para poder eu não infringir a lei. É meio estranho, mas é verdadeiro, né? Você pode sim abrir sua empresa sem ser prestador de serviços, mas tem algumas regrinhas que você tem que o governo te dá essa possibilidade, você tem que tentar se adequar dentro do visto que foi lhe permitido. Mas é sim, você consegue abrir empresa. Eu poderia trabalhar full time por causa do visto que irei chegar. Minha esposa irá fazer doutorado. Tá, se o seu visto é full time, maravilha, Henrique. Então você, sem sombra de dúvida, vai conseguir procurar vagas em áreas que só querem contratar pessoas que podem trabalhar full time, né? Então, em escritórios, normalmente as pessoas podem trabalhar full time, precisam de profissionais que trabalhem full time, então é mais fácil de conseguir empregos nessa área. Eu mesmo conheço pessoas que trabalham na área de TI full time e conseguem sim trabalho, mas aí é questão só do visto mesmo. Se você puder trabalhar full time, maravilha, você tem mais possibilidade do que os estudantes que chegam podendo trabalhar 20 horas. É possível dar o diploma brasileiro de engenheiro ambiental, assim como de engenheiro de segurança do trabalho? Tipo, eu acredito que sim, validação de diploma, mas eu não sou uma especialista. A Ana aí, que vocês viram no início da live, ela que é uma especialista, ela é uma agente de imigração que pode ajudar de fato, podendo falar sobre se pode ou não. Eu sei algumas coisas que sim, mas eu não sou a melhor pessoa para poder te responder essa pergunta. A Ana acho que poderia te responder melhor.
Eu trabalho com todos os tipos de motores elétricos, e como posso me aperfeiçoar? Olha, o que eu sei é que existem, desculpa, existem cursos, e quem entende, tem inclusive cursos que você se forma como engenheiro elétrico, trabalhando com a questão de carro mesmo, enfim, de motores. Existem esses cursos, você tem que pesquisar, aí eu não sou agência de intercâmbio, eu não consigo te ajudar exatamente quais são esses cursos, né? Assim, é muito pautada no que os meus colegas já fizeram. Mas procura direitinho com as agências de intercâmbio, eles podem te indicar o melhor curso para você trabalhar com isso, mas é possível. E todo mundo que tem conhecimento elétrico, seja de motor, do que for, tem para esses profissionais sim, porque falta muita mão de obra nesse sentido. Mais alguma pergunta? Essa já vi, da Maiara eu já respondi, né? Mais salário do cleaner, de obras, eu falei sobre isso. A IKEA contrata estrangeiros? Eu acredito que sim, porque eu já vi alguns anúncios aqui, inclusive nas páginas de grupos de brasileiros na Austrália, divulgando vagas. O que eu acho que é possível sim trabalhar na IKEA. Mas é legal ficar olhando o site, né? No site também você consegue acompanhar. É possível conseguir emprego de barista na Austrália sem experiência? Sim, por isso que a gente dá o curso aqui. Porque a gente prepara você porque a gente chama de trial, que é o teste que você faz, né? Aqui nas cafeterias eles não querem saber se você tem certificado. Inclusive, certificado para barista, esquece. Todos os donos de cafeteria querem saber se você sabe fazer um café. Vai pedir para você, inclusive, vaporizar um leite, servir os drinks e ver se você entende as diferenças de drink e consegue mesmo, se o que você está falando como barista, que você fez um curso, que você está apto a fazer. Mas sim, não precisa ter experiência anterior, mas você precisa saber fazer o drink. Então você tem que saber, você, no mínimo tem que saber fazer, não adianta só dar o migué que você sabe, chegar lá não sabe nem o que é, não sabe nem usar um grinder, enfim, todos os mecanismos, todas as ferramentas e instrumentos de um barista. Mas é possível sim. Tanto que a gente tem vários depoimentos no nosso site dos nossos alunos que não eram baristas, fizeram o curso e conseguiram emprego na área. Refrigeração entrada de ar, como estudante, trabalho e posso me legalizar. Olha, eu não consigo te responder tão específico, mas eu sei que existe sim um mercado para essa questão de refrigeração de ar-condicionado. O que eu aconselho também, procure uma agência de intercâmbio onde ele possa te dar algumas escolas que você pode se especializar para você conseguir emprego nessa área e ver o tipo de visto que você chega aqui. Porque, lembro, gente, eu estou contando muito sobre o visto de estudante mais comum que você chega aqui trabalhando 20 horas semanais. E isso também faz com que reduza algumas oportunidades quando a gente pensa em algumas áreas. Por isso eu falei as mais comuns que aceitam estudantes que trabalham 20 horas semanais. Vamos lá, Daniel. Daniel tá em Miami Beach. Ótimo. Daniel, tem alguma pergunta? Bom, acho que não tem mais perguntas, né? Mas enfim, vocês também que tiverem mais perguntas, vão mandando as perguntas e a gente responde no e-book. Vocês vão ter bastante informações. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de entrar no portal do Então Já É. Acredito que o material que a gente fez lá vai ajudar muito vocês a entenderem sobre essa jornada de como trabalhar na Austrália. E eu acho que é isso. Mais alguma pergunta? Podemos fechar? Então é isso, gente. Obrigada pela oportunidade, obrigada pela RBG por promover esse evento. Tenho certeza que ajudou muitas pessoas. E qualquer dúvida, manda pra gente que a gente ajuda vocês. Congelou.